Meus pais se desculparam, minha irmã não. Pelo menos no começo. Ok, faz uma semana que criei essa conta fake só pra perguntar no Sou Babaca sobre uma situação e, no final das contas, não fui o idiota na história. Tenho muita coisa pra falar que não dá pra encaixar numa atualização do Sou Babaca, então um amigo meu sugeriu eu vir aqui. Resumindo, o lance é o seguinte: o post que fiz no Sou Babaca causou um tumulto na família. Basicamente, meus pais e minha irmã mais velha estavam super acostumados comigo ajudando a cuidar dos meus sobrinhos trigêmeos pequenos. Só saí de casa com 22 anos porque estava tentando economizar enquanto fazia a faculdade. Uma bolsa de estudos cobriu boa parte, e morar em casa me evitou acumular dívidas já que eu também trabalhava meio período. Sou muito grato por isso, com certeza. Mas depois da faculdade, todo mundo começou a agir como se eu tivesse todo o tempo do mundo. Até me convenceram a ir nas férias em família. Nessas férias, me enfiaram na responsabilidade de cuidar dos meus 3 sobrinhos de 6 anos. Até dividir o quarto de hotel com eles eu tive que fazer. E olha, esses moleques não ligaram pra nada que eu falei na primeira noite, até que tive que ligar pra mãe deles, não uma, mas 2 vezes. E claro, me pintaram como vilão por querer fazer outras coisas durante a viagem. Tipo, se não é algo que toda a família curte, não rola. Uma hipocrisia total, porque eu também sou da família, mas nem perguntaram minha opinião. Pode acreditar que soltei o verbo pros meus pais depois do meu último post. E finalmente eles admitiram que erraram. Depois daquelas férias horríveis no ano passado, decidi que já era hora de me mudar. E foi o que fiz, antes mesmo do verão acabar. Isso surpreendeu todo mundo, já que não dei nenhum aviso prévio. Consegui um emprego ótimo praticamente logo depois da faculdade, graças a um estágio, e usei a mudança como desculpa para diminuir minha viagem de 45 minutos para apenas 15. Minha irmã detestou isso, principalmente porque significava que não ia mais ter babá de graça nos fins de semana. Mas mesmo assim, ela ainda tentava me convencer. Às vezes eu cedia, normalmente quando me subornavam com pizza. E isso meio que virou a nova norma. Mas aí, mês passado, meus pais anunciaram planos de outra viagem em família pro mesmo lugar na costa. E basicamente queriam que fosse do mesmo jeito. Eu logo sacando que era uma cilada. Eu sabia que se fosse com meus pais e deixasse eles pagarem pelos quartos de hotel, ia ser enrolado do mesmo jeito que da última vez. Então, de forma casual, disse que iria de carro sozinho e pagaria minhas próprias despesas. E foi aí que a tempestade de merda começou. Quando meus pais perceberam que não podiam me encurralar como antes, apelaram quase que para implorar. E minha irmã praticamente tentou me mandar seguir o fluxo através de manipulação. Sou ler e não fiz isso. Depois de não ceder às exigências da minha irmã, fiz o post no Sou Babaca, depois de dias de assédio. E então minha irmã de alguma forma encontrou aquele post em menos de 1 hora. O que aconteceu depois foi uma verdadeira confusão. No começo, a família estava contra mim. Minha irmã ligou para nossos pais, e eles me ligaram quando ainda era de manhã e eu tinha um tempinho para conversar. Meus pais estavam ao telefone comigo enquanto também lia meu post. Perguntei a eles se algo no post era mentira. Eles meio que contornaram a questão e chamaram o post de exagero. Mas apontei vários detalhes que o deixavam bem próximo da verdade. Então disse para eles olharem os comentários. Já havia muitos para ler. Eu estava atualizando constantemente a página no meu computador e dizendo quantos comentários havia. Depois disse a eles que estava cansado da mentalidade deles de manter a paz obrigando-me a aplacar minha irmã. Em seguida, avisei que o tempo tinha acabado e que teríamos que continuar depois. Bem, meus pais ficaram horrorizados com centenas, se não milhares de pessoas comentando em questão de horas. Mais tarde, disse a eles que o número praticamente havia dobrado e ainda estava crescendo. Isso só aumentou o horror deles. Então acho que foram obrigados a repensar suas próprias ações de uma forma bem profunda. Minha irmã tentou me ligar para reclamar enquanto eu estava no trabalho. Mas meu telefone estava no silencioso até minha pausa para o almoço, então tudo que ela conseguiu fazer foi deixar mensagens e mandar mensagens de texto. No entanto, ela estava bem insistente e conseguiu me pegar enquanto eu almoçava. O resumo da conversa foi que o meu post fez com que nossos pais se afastassem do lado dela. E agora eles estavam bravos com ela. Na briga que se seguiu entre eles, meus pais cancelaram a viagem toda. Sim, mais tarde eles admitiram que estavam apenas jogando a culpa por vergonha. E reconheceram totalmente o erro deles.
Disseram-me que nenhuma desculpa poderia justificar o fato deles terem me transformado na babá gratuita principal quando eu nem morava mais em casa. Eles até tentaram recuar um pouco apontando que nunca me cobraram aluguel durante a faculdade. Mas lembrei a eles que crianças não pedem para nascer, e que estava me esforçando ao máximo para seguir meu próprio caminho. Depois, apontei que meu pai teve o mesmo tipo de ajuda dos pais dele. Eles deixaram ele morar de graça em casa enquanto ele estava na faculdade. Isso basicamente encerrou qualquer argumento que meus pais ainda tinham. Quando minha irmã conseguiu me ligar na hora do almoço, eu apresentei os fatos a ela. E foi aí que ela mostrou suas verdadeiras cores. Ela insinuou que eu não tenho vida própria, e que meu tempo livre nos fins de semana deveria ser gasto ajudando-a, porque ela está cansada e não consegue nem sair sem levar as crianças junto, a menos que alguém esteja cuidando delas. Ela é uma mãe que fica em casa, com um marido que ganha um salário decente. Eles moram em uma casa bem legal que é própria, não alugada. E para ser sincero, meus sobrinhos não são realmente minha responsabilidade. Eles apenas me empurraram, eles esperavam que continuasse assim. Minha irmã desligou furiosa. Mas eu tinha gravado a ligação e depois toquei para meus pais mais tarde. Eles ficaram furiosos. E basicamente entraram em guerra com minha irmã. Minha irmã se recusou a ceder, me culpou e insistiu ainda mais na crença de que minha vida deveria girar em torno da dela. Eu disse a ela que isso era a coisa mais narcisista e egoísta que ela já disse sobre mim. Levou alguns dias, mas finalmente o marido dela interveio e a obrigou a me pedir desculpas. Nunca tinha visto tão submissa assim diante de alguém. Ela estava quase chorando. Acabou sendo admitido que uma das razões para eu ser a babá padrão era porque minha irmã não confiava em estranhos. Nunca foi sobre o dinheiro. Ou será que foi? Na verdade, meu cunhado achava que minha irmã estava me pagando pelo meu tempo cuidando dos filhos dela depois que saí da casa dos meus pais. Ela nem sequer me dava dinheiro para gasolina. Só me dava dinheiro suficiente para pedir pizza para mim e para as crianças, e embolsava o resto. Minha irmã estava me enrolando há meses. Ele explodiu com ela quando isso veio à tona durante o pedido de desculpas dela meia boca, e ela foi obrigada a me pagar o que ela me devia em dinheiro, tudo do próprio bolso dela, e dava para ver que ela ficou muito chateada com isso. Depois, meu cunhado me pediu desculpas por não ter feito nada para impedir que minha irmã me pisasse, e prometeu que eles teriam uma babá normal de agora em diante. Sim, isso vai causar um pequeno impacto nas finanças deles. Mas minha irmã vai voltar a ter noites de encontro. Então rolou a reunião de família outro dia à noite. Nos reunimos na casa dos meus pais e tudo foi colocado às claras. Pedidos de desculpas para todo lado e tal. Depois, meus pais reconfirmaram a viagem em família. E sim, ainda planejo dirigir sozinho e pagar minha própria estadia no hotel. Até ficarei em um hotel completamente diferente se minha irmã tentar me empurrar a responsabilidade das crianças de novo. E eu deixei isso claro. Ela me prometeu que isso não vai acontecer. E se eu não der mais notícias depois das férias, daqui a um mês ou algo assim, então vocês todos vão saber que está tudo bem. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Comentários. Bom trabalho. Ainda bem que o cunhado finalmente descobriu que sua irmã nem estava pagando você. Nossa, sua irmã é mais do que nojenta, tirando vantagem de você, mentindo para o marido e reclamando com seus pais. Ela não é uma boa pessoa. Sua irmã estava roubando de você. Não apenas o seu trabalho, mas também o dinheiro da babá que ela deveria pagar a você. Existe um termo para esse tipo de servidão doméstica não remunerada, e isso não é aceitável em nossa sociedade moderna. Ela precisa de ajuda profissional da variedade mental. UAUOPE. Estou tão orgulhoso de ti. Eu gostaria de ter feito algo assim há muitos anos. Vou viver indiretamente através de você agora mesmo, se não se importar. Você é livre. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!